Bom dia, primeira série, boa tarde, boa noite. Então essa semana de novo, né? Antes da gente começar um novo assunto, nós vamos fazer uma breve correção das atividades da semana passada. Lembrando que se você ouvir um cachorro latindo, um barulho como esse, imagino que vocês devem estar ouvindo, né? Eu estou em casa e essas coisas acontecem, tá? Então, aqui no primeiro exercício do dia 19, na terça-feira passada, eu mandei para vocês esse desenhozinho, esse esqueminha aqui de uma membrana plasmática, certo? E pedi para que vocês dessem os nomes das estruturas numeradas, ó, 1, 2, 3 e 4, certo? De acordo com os nossos estudos. Então a gente sabe que a membrana é composta por diversos constituintes, né? E esses constituintes como um todo acabam apresentando, né, um conjunto que é a membrana plasmática propriamente dita. Então, primeiro, aqui, ó, o número 1, essa proteína que nós chamamos de integral ou transmembrana, são aquelas proteínas que atravessam a membrana plasmática estabelecendo um canal de comunicação com o meio extracelular, né, o lado de fora da célula, e o meio intracelular, o citoplasma, o lado de dentro da célula. Lembrando que existem diversas proteínas integrais, tá? Essa aqui, por exemplo, é uma proteína de canal. O item número 2 é chamado de proteína periférica. Essas proteínas recebem esse nome, né, justamente por se encontrar na periferia, ou na periferia, né, vamos assim dizer, interna, intracelular, ou na periferia externa, né, do lado de fora da célula, certo? O item número 3, aqui eu coloquei, né, um carboidrato de membrana, tá? Faltou um azinho aqui, corrija aí, por favor. E se você considerar o item 3 associado à proteína, que aqui está em verdinha também, né? A gente pode chamar essa associação de glicoproteína, que é quando um carboidrato se associa a uma proteína. O item número 4, que está aqui, ó, no esqueminha, né? Aqui é a camada na atividade 2, do dia 20, né? Certo? Com base então, nas informações, tem uma camada da página mencionada aqui, você tem outra camada de fosfolipídios, formando a bicamada, dois cientistas elaboraram um modelo molecular recapitulando, né, lembrando que os fosfolipídios têm uma cabeça, que não recebeu esse modelo, essa parte circular. Então, como eu falei, né, no slide anterior, que interage com a água passadas, e as caudas, esse conjunto de estruturas que a gente sabe que lipídio e água não interagem, então são caudas hidrofóbicas. Ele permitiu que esses dois cientistas, né, estabelecessem esse modelo, propuseram esse modelo chamado de modelo mosaico fluido. Mosaico porque existe proteínas, lipídios, né, carboidratos, que constituem a membrana, então são substâncias diferentes, como se fosse um mosaico mesmo que forma uma figura, né? E fluida porque a membrana ela não é estática, ela consegue se movimentar, né, apresentar uma certa movimentação, principalmente graças à presença de um lipídio que é chamado de colesterol, tá? Então, o modelo mosaico fluido. Aí aqui eu pedi para você falar, né, que dentro daquelas proteínas transmembranas ou integrais existe, né, a diferença entre elas, e essa diferença geralmente está associada às funções que elas desempenham do ponto de vista biológico. Então eu pedi para você colocar 4 dessas principais tipos de proteínas transmembranas e bem como as suas funções. Isso é fácil, né? É só você colocar essa imagem aqui, ó, as informações relacionadas a essa imagem que eu vou colocar. Ah, professor, mas eu não coloquei esse texto assim, tá errado. Não, desde que você tenha colocado o nome da proteína e a função, né, não necessariamente com essas palavras. Então, primeiro, canal de proteína, a proteína transmembrana que estabelece, né, permite que certas moléculas atravessem a membrana de dentro para fora, de fora para dentro, e essa passagem acontece de maneira livre. As proteínas carregadoras, essas aqui são específicas. Cada proteína carregadora carrega um tipo de substância, né, ou molécula, permitindo a passagem, né, seletiva dessa substância de dentro para fora ou de fora para dentro da célula. Proteína receptora, nesse caso aqui, a proteína receptora ela tem a capacidade de se ligar
a determinadas moléculas, né, se encaixa mesmo, no modelo que nós chamamos de chave-fechadura, e esse encaixe promove uma sinalização para que essa proteína desencadeie determinadas atividades dentro da célula. E por último aqui a proteína de reconhecimento. Essa proteína geralmente ela está associada a um carboidrato de membrana, igual naquele outro exercício, né, formando uma glicoproteína. Tá? É muito importante o reconhecimento de uma célula com a outra. Geralmente células similares, células iguais se reconhecem através desses carboidratos de membrana, né, presente nessas proteínas de reconhecimento, certo? Isso que é muito importante, principalmente na doação de órgãos, né? A tipagem também está associada à presença dessa proteína junto com esses carboidratos de membrana, tá ok? Vamos ao próximo e último, né? Leia, estude o material e tal. Aí a pergunta é, né? Sabe-se que a membrana plasmática possui a capacidade de selecionar substâncias que entram e saem da célula, de modo que a passagem de substâncias pela membrana é rigorosamente controlada. Qual é o nome desse processo? Isso é muito simples, né? Permeabilidade seletiva, que nós falamos no vídeo passado. A membrana, graças à presença daquelas substâncias, daquelas proteínas, desculpa, né? Que nós mencionamos agora há pouco, ela consegue selecionar o que vai entrar e o que vai sair da célula, tá? Existem outros mecanismos também que não envolvem as proteínas de membrana. Algumas substâncias conseguem atravessar livremente essa membrana, mas mesmo assim essa permeabilidade ela é controlada, né? Ela é selecionada. A letra B, né? Aqui fala, o transporte de substâncias através da membrana plasmática pode ser classificado de acordo com o gasto de energia, que é a molécula de ATP, que a gente já sabe que é a energia celular. Nesse sentido, descreva os dois tipos possíveis para essa classificação. Essa aqui, se você tiver assistido o último vídeo até o final, né, fica fácil. Então, nós temos duas possibilidades em relação ao gasto de energia. O transporte ativo, que envolve o gasto de ATP, né, o gasto de energia, e o transporte passivo, que é sem o gasto de energia, sem o gasto de ATP. Então, nas orientações dadas no vídeo de hoje, né, nós vamos falar especificamente sobre os tipos de transporte passivo. Tá? Só para recapitular aqui, ó, então existe essa possibilidade, né? Transporte ativo, que é com gasto de energia contra o gradiente de concentração, ou seja, contra a diferença de concentração, tá? Bomba de sódio e potássio, cálcio, transporte por visível, isso aqui são alguns exemplos de transporte ativo que nós vamos ver depois. O foco de hoje é os exemplos de transporte passivo, que é feito sem o gasto de ATP, né, sem o gasto de energia, mas a favor do gradiente de concentração, tá? A favor das diferenças de concentração. O primeiro que nós vamos ver, a primeira coisa que a gente tem que ver, né, primeira informação, é só para recapitular, talvez vocês já tenham visto isso em química, né? Caso não tenha, nós vamos aqui então aprender hoje. Nós precisamos definir o que é uma solução, né? Soluções é quando você tem uma mistura homogênea, ou seja, você não nota diferença entre duas ou mais substâncias. Por exemplo, quando você mistura água, aliás, sal com a água, né, você consegue ver o sal, a não ser que você coloque muito sal. Mas se você dissolver esse sal todo na água, você não consegue ver essa diferença, né? Então isso a gente chama de solução homogênea, você não vê a diferença, elas estão homogeneizadas. A solução, portanto, é resultado de um soluto, que nesse exemplo aqui vai ser o sal, e um solvente, que no exemplo aqui do desenhozinho vai ser a água, tá? Então, as soluções, misturas homogêneas de duas ou mais substâncias. No caso aqui são só duas. Então, o que é solvente, o que é soluto, né? O soluto, via de regra, é aquilo que você vai dissolver num solvente. No caso do exercício, do exemplo aqui do slide, né? O soluto é o sal, tá? E normalmente ele vem em menor quantidade, tá? E quando você compara a quantidade do soluto com a quantidade do solvente, o soluto sempre está em menor quantidade do que o solvente, senão a diluição, né? A coisa vai desandar. O solvente, por sua vez, é a substância que tem a capacidade de dissolver o soluto, que no caso do exemplo aqui, né, é a água, certo? E como eu disse anteriormente, se
Numa solução, o soluto é o que está em menor quantidade, o solvente é ao contrário. O solvente é o que aparece em maior quantidade, certo? Aqui outro exemplozinho, ó. Então nós temos aqui num becker, né, a água atuando como solvente e o açúcar atuando como soluto. A mesma coisa que quando você vai fazer um suco, por exemplo, também, né? A água é o solvente e o preparo, aquele pozinho do suco, é o soluto. Depois que você mistura, isso vira uma solução, certo? Dentro dessa perspectiva de soluções, nós temos três tipos de soluções, né? Que é interessante também a gente rever esses termos antes da gente seguir falando de transporte ativo e hoje especificamente de transportes passivos, tá? Primeiro, é a solução denominada hipertônica. Vamos destrinchar essa palavra, né? Hiper quer dizer muito, tá? Alto, e tônica vem de concentração. Então, quando falar para você que uma solução ela é hipertônica, isso quer dizer que a concentração de soluto ela é maior que a concentração de solvente. Tá muito concentrada. Na solução isotônica, iso quer dizer igual, tá? Então, na concentração isotônica, tanto a quantidade ou aliás, na solução isotônica, tanto a concentração de soluto como a concentração de solvente são as mesmas, tá? Então, iso igual quer dizer que a concentração de soluto é igual à concentração de solvente. E por último aqui a solução hipotônica. Hipo quer dizer baixo, tá? Menor, tá? Concentração pequena. Nas soluções hipotônicas, a concentração do soluto vai ser menor que a concentração do solvente, tá? Isso aqui é importante vocês memorizarem, pelo menos nesse primeiro momento aí. Agora falando especificamente de transporte passivo, que é aquele transporte sem o gasto de energia. Lembrando, né, que energia a gente entende como ATP, tá? Nós não podemos esquecer disso. Sempre que falarmos, é com ou sem gasto de energia, essa energia é o ATP, tá? Adenosina, trifosfato ou trifosfato de adenosina, depende muito do livro, do exercício que você está utilizando nos seus estudos. No caso do transporte ativo, aliás, do transporte passivo, né, o que atravessa de um lado para o outro da membrana, considerando que a membrana tem uma permeabilidade seletiva, são moléculas bem pequenas, tá? Quer dizer, moléculas muito grandes não conseguem atravessar a membrana, né, através do transporte passivo, sem um gasto de energia. Aí dentro do transporte passivo nós temos três tipos: difusão simples, difusão facilitada e osmose. Então, transporte passivo, transporte sem gasto de energia, sem gasto de ATP, pode ser três tipos, né? Nós temos três tipos de transportes passivos: difusão simples, difusão facilitada e osmose. A difusão simples, né? Olha aqui, esse sinalzinho considera a concentração de soluto de uma solução comparado com a concentração de outra solução, certo? Aqui, ó. Então, na difusão simples, o que acontece? Você tem a passagem de soluto, que são partículas pequenas, né? Lembrando que no transporte passivo só moléculas muito pequenas conseguem atravessar. Do meio onde a sua concentração é maior, que é o que está aqui, o sinalzinho positivo representa, para um meio onde a sua concentração é menor. Em outras palavras, difusão simples é a passagem do soluto do meio hipertônico, ou seja, mais concentrado, né, aqui o maisinho aqui, ó, para um meio hipotônico, pouco concentrado, certo? Lembrando que isso acontece livremente através da membrana plasmática, não aqui na difusão simples de nenhum tipo de proteína, né? Esse soluto que atravessa do meio mais concentrado, meio hipertônico, para o meio um pouco concentrado, meio hipotônico, esse soluto atravessa a membrana, né, sem o gasto de energia, tá? Para que, para que a difusão simples aconteça, né, nós precisamos obrigatoriamente de duas características, né?
dois fatos são importantes para que a difusão simples ocorra. Nesse esqueminha nós temos aqui uma barreira representando a membrana plasmática com sua permeabilidade seletiva, o meio hipertônico com a concentração maior de soluto, com inicialmente um meio aqui hipotônico, concentração menor de soluto. Então repare que conforme a animação vai acontecendo, né, o soluto, que são as bolinhas azuis, atravessam essa membrana em direção ao meio menos concentrado, né, do meio hiper para o meio hipo, tá? Para que esse processo aconteça, nós precisamos que a membrana seja permeável a esse soluto, né? Então ela tem que ter a capacidade de permitir a passagem desse soluto. E o outro item aqui, ó, tem que haver diferença de concentração de dentro e fora da célula. Então vamos imaginar que aqui seja o meio intracelular, o citoplasma, e aqui seja o meio extracelular, lá de fora da célula. Então tem que ver essa diferença de concentração de soluto, porque no caso da difusão simples, o que está saindo de um lugar para o outro? O soluto, saindo do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, certo? O outro tipo aqui de difusão, também transporte passivo, né, é a difusão facilitada. Na difusão facilitada, o que atravessa também é o soluto, certo? De novo, do meio mais, olha aqui o maisinho, ó, mais concentrado para o meio menos concentrado, né? Dissoluto. Só que na difusão facilitada, diferente do que acontecia na difusão simples, em que o soluto atravessava sem a ajuda de proteínas, na difusão facilitada existem proteínas do tipo integrais, aquelas que atravessam a membrana, certo? Que faz com que esse soluto atravesse a membrana, já que eles são, geralmente, os solutos envolvidos na difusão facilitada são compostos maiores que não conseguem atravessar a membrana sem a ajuda dessas proteínas, certo? Então as proteínas facilitam a entrada ou saída de solutos, por isso que é chamado de difusão facilitada. Aqui nós temos a membrana que a gente já conhece, né, uma bicamada de fosfolipídio, apresentando aqui, né, no esqueminha uma proteína chamada aí, né, de integral, aquela que permite comunicação do meio intra com o meio extracelular, e é ela que faz o processo de carregar o soluto de dentro para fora ou de fora para dentro. Temos aqui dois exemplos de proteínas integrais. As proteínas integrais que formam canais iônicos, essas aqui só permitem a passagem de íons. Lembra daquelas 4 proteínas que a gente viu lá no exercício da semana passada, né? Então esses íons, essas proteínas se ligam a íons específicos, né? E aí essa ligação promove esse estímulo para que a proteína se abra e se feche, né? Dependendo do que a célula precisa naquele momento. E as proteínas carreadoras, que também podem ser chamadas de permeases, aquelas mesmas proteínas que nós vimos no exercício, né? Elas transportam compostos moleculares, né, um pouco maiores, aminoácidos, glicose, monossacarídeos, certo? Esses dois exemplos de proteína que realiza a difusão facilitada. Por último aqui, né, o último exemplo de transporte passivo é a osmose. Na osmose muda um pouco quando você compara com a difusão, certo? Apesar de ser transporte passivo, né, sem gasto de ATP, assim como acontece na difusão simples e na difusão facilitada, o que diferencia a osmose da difusão lá é que na difusão o que passa de um lugar para o outro é o solvente, aliás, o soluto, né, de um meio mais concentrado, ou seja, hipertônico, para um meio menos concentrado, hipotônico. E na osmose é o contrário, o que vai passar de um lugar para o outro é o solvente, via de regra é a água, e a água vai sair de um lugar menos concentrado para um lugar mais concentrado. Concentrado de quê? De soluto, certo? Então, aonde tiver menos soluto, a água vai sair desse lugar e atravessar a membrana para um lugar onde tiver mais soluto, com o objetivo de equilibrar as soluções, né? Com o objetivo de garantir o que nós chamamos de homeostase, que é aquele equilíbrio, né, encontrado aí
nos sistemas, né, do ponto de vista biológico. Então aqui, ó, osmose, passagem de água solvente através da membrana de uma região hipotônica, ou seja, menos concentrada, para uma região hipertônica, muito concentrada. Isso acontece, isso é importante para nossas células sanguíneas, especificamente as hemácias. Ó. Então, quando você coloca, por exemplo, uma hemácia numa solução hipotônica, comparada ao interior da célula, né, a água tende a sair, aliás, a água tende a entrar, certo? Considerando que é o solvente que vai sair do meio menos concentrado, que seria a solução externa, para um meio mais concentrado, dissoluto, que seria o interior da célula. Aí a água acaba entrando e isso pode provocar rompimento, né, através da entrada excessiva de água. A célula fica estufada, não bonitinho para isso, a célula túrgida. Na solução isotônica, a mesma quantidade de água que entra é a quantidade de água que sai. Então a célula se mantém na mesma conformação, certo? Aquele soro que a gente toma na veia é uma solução isotônica comparado com o interior das hemácias, tá? Porque se você começar a colocar muito, a concentração maior de sal na corrente sanguínea, porque o soro tem a concentração de sais, né? Ou se for muito sal, as hemácias vai acontecer o que está aqui no AZ, ó. Elas vão começar a perder a água, certo? E aí ela vai ficar plasmolizada, que é murchinha, certo? Se você coloca uma solução contendo pouco soluto, né? Aí o que vai acontecer? A célula vai absorver água, certo? Então aqui, ó, na osmose, né, acontece exatamente isso daqui, só para exemplificar de novo, né? Os círculos azuis representam a água e os círculos verdes representam o açúcar. Aqui a membrana seria a membrana plasmática, né, que tem permeabilidade seletiva. Então, inicialmente, aqui tem pouco, ou nenhum, na verdade, né, soluto, nenhum açúcar, e na solução de cá já tem açúcar. Com o objetivo de equilibrar, né, isso, esse meio perde, esse meio menos concentrado perde solvente, que é a água, em direção ao meio mais concentrado de soluto, que é o açúcar, tá? Só para reforçar aqui, ó, em relação às hemácias, né? De novo, osmose. Passagem de água através da membrana entre dois meios, cujo controle, tá errado aqui, é efetuado através da variação da concentração de solutos desses dois meios. Então, aonde tiver menos soluto, é que a água vai sair. Então, a água sempre, na osmose, sempre o solvente sai de um meio menos concentrado de soluto para um meio mais concentrado de soluto. Num meio hipertônico, né, a água sai da célula por osmose, diminuindo o volume celular, a água fica no estado de plasmólise, que é quando ela fica murchinha. Isso aqui também, pessoal, acontece quando você tempera o alface muito antes do almoço ficar pronto e quando você vai comer já está murcho, né? Então você coloca o alface, as células do alface, né, que é um vegetal, em contato com a solução hipertônica, então tem uma concentração muito grande de sal, no caso, né? E para tentar equilibrar essas concentrações, a célula do alface perde água para o meio externo. Inclusive a vasilha onde está a salada fica cheia de água, né? E o alface murcha, tá? Tomate, enfim, vegetais que você fazem isso, dá para observar esse mecanismo. Isso aqui também é muito utilizado na indústria alimentícia para poder ter batatinhas sequinhas. Quando você quiser uma batata seca, né, batata frita, você fatia ela conforme você costuma fazer e coloca ela por um período aí, né, mais ou menos uns 10 a 15 minutinhos, mergulhada essas fatias numa solução de água salgada. O que vai acontecer? As células da batata vão perder a água, considerando que o meio está hipertônico comparado com o dentro da célula, que está hipo, né? E essa perca de água faz a batata, quando se frita ela, ficar mais sequinha, né? No meio isotônico, as concentrações de soluto é igual nas duas soluções. Então, tanto dentro da célula como fora, tem a mesma concentração de soluto,
de modo que a mesma quantidade de água que entra é a mesma quantidade de água que sai. E por último aqui no meio hipotônico, né, a água vai acabar entrando por osmose dentro da célula, provocando um aumento aí do tamanho celular, né? Ela fica estufada, que a gente chama de túrgida, processo de turgescência. Se isso continuar indefinidamente, a célula pode estourar e isso provocar problemas também, tá? Eu acho que é isso, né, para o encontro de hoje. Espero que vocês tenham assistido o vídeo até aqui. Não deixe de fazer as atividades, pode mandar dúvidas por e-mail e agora nós vamos ter um grupo, né? Facilitar o canal de comunicação entre nós, tá? Bom trabalho e até mais.